Bom dia, que bom estarmos aqui, graças a Deus por mais um dia que, carta aos Hebreus, que nós estamos nesse tempo, nesses dias, compartilhando, lendo aqui e deixando o nosso comentário, a nossa impressão, aquilo que o Espírito Santo está trazendo a partir desses textos. E vocês sejam bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, querida, tudo bem? Tudo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os amigos obtiveram bom testemunho. Os antigos, obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamado a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó também estava para morrer. Abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade
do seu bordão adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Glória a Deus. É grande, né? Como eu falei ontem, né? A gente se envergonha, né? De ver o que aconteceu com esses homens e mulheres, né? Galeria dos heróis da fé. E eles perseveraram, né? E como diz assim no final do versículo, alguns nem viram, né? O que aconteceu, o final da promessa, a concretização da promessa. Mas eles trabalharam, eles caminharam, né? Em fé, para que ela fosse, não na geração deles, mas numa outra geração, fosse concretizado, né? Porque eles criam na promessa do Senhor. Eu acho muito interessante, né? Aqui Hebreus 11:1, né? Quando ele fala, ele já explica, né? O que é a fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Então, nós caminhando, esperando acontecendo alguma coisa, trabalhamos para isso, mas nós não estamos vendo. Então, isso é fé, né? E eu vi uma observação no livro de um amigo muito querido, que ele diz, né, que crer não é o mesmo que ter fé. Embora uma ação esteja intimamente ligada à outra, a fé e o crer andam de mãos dadas.
A fé é o que leva a pessoa a crer, né? E ela é o combustível, né? Para que a gente possa crer, né? Nas promessas do Senhor, né? Na nossa vida. E eu acredito que a fé, ela é desenvolvida, né? Conforme nós vamos caminhando, nós vamos crescendo no conhecimento, na intimidade da palavra de Deus, de conhecer a Deus, nós vamos cada dia mais tendo fé naquilo que ele diz, naquilo que ele promete para nós, né, nas suas promessas. Eu achei muito interessante ontem, quando você citou, né, Romanos 10, 17, e a versão da revista e atualizada fala: a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. E a minha versão eletrônica fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é muito interessante, eu acho lindo, maravilhoso, o que Deus faz em nós e por nós. Se nós formos pensarmos acerca da audição, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos, e muitos estudos científicos falam sobre que a audição é o último sentido a desligar de nós antes da morte. Por isso que nós falamos, às vezes, quando nós vamos visitar um enfermo, um acamado, né, nós orientamos as pessoas, a capelania e aqueles que são cristãos têm um trabalho muito importante de proclamar a palavra do Senhor ali no ouvido da pessoa, porque é o último sentido que ela perde. Então, quer dizer, olha como Deus é maravilhoso, Su, nos deixando até o último instante, até a última hora, nós podemos ouvir. Um dos primeiros que se perde é a visão, às vezes, na tenra idade, lá na frente, mas a audição é o último que se perde, para que a pessoa possa o quê? Ouvir e ouvir da palavra de Cristo, ser alcançado pela fé. Então, eu acho isso lindo, isso maravilhoso, né? De ver essa observação, como Deus fez, né? Como Ele nos criou, né? Com esse sentido, assim, afinadinho, para que a gente tenha a oportunidade de ouvir. Ninguém vai ter justificativa, desculpa, porque ela está sendo proclamada por todos os lugares, né? Nós temos agora essa via do eletrônico para nós proclamarmos a palavra do Senhor, né? Nós vivemos também, proclamamos a palavra do Senhor. Então, quer dizer, ninguém vai ter desculpa de chegar lá: ai, Senhor, eu nunca ouvi. Ai, eu não sabia. Nós sabemos que existem ainda povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar, mas nós estamos trabalhando para isso, para que todos ouçam, né? Que ninguém seja inexcusável, todos vão ouvir de Cristo, o Filho de Deus. E eu acho lindo esse sentido da audição, né? Que o Senhor nos dá. Vou fazer um destaque aqui no versículo 24 ao 26. Cadê? No 24 ao 26 diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Opróbrio, ele se fez opróbrio, né? O que seria opróbrio? Desonra, desprezo, foi humilhado, tal qual Cristo, né? Por quê? Porque ele já contemplava o galardão, o que vinha lá na frente, né? O que o esperava, né? E aí nós vemos, né, essa simplicidade. Nós precisamos ser simples, né? Porque a palavra do Senhor é para aqueles que são simples. O nosso Jesus nasceu numa manjedoura, ele nasceu com simplicidade, ele foi simples, ele podia ter um manto de rei, morar num grande palácio, e ele foi simples. Então, eu vejo assim, a fé sendo algo assim específico para crer, né? Ver nessa simplicidade, na alegria que o Evangelho nos dá a cada manhã através da fé. Amém?
Essa questão que você estava falando primeiro da audição, você falou que a pessoa, a audição é um dos últimos sentidos, né? E se a gente pensar, então, num bebê, também é um dos primeiros. Uhum, A audição, ela vem para essa vida aqui, a visão vem depois da audição. sim. Porque quando o bebê está na barriga da mãe, no útero da mãe, ele ouve, né? Sim, uhum. Ele sente as emoções da mãe, ele sente tudo ali que está envolvendo a mãe, a mulher, mas ele ouve, né? Então, olha Verdade. só, uma criança que ainda não vê, ela não está vendo ainda essa visão aqui, que nós ganhamos para viver nessa vida, mas ela já ouve aquilo que está nessa vida, aquilo que está aqui nessa dimensão. Por quê? Sim, Através da sua mãe, através das palavras da mãe, de outras pessoas que estão perto, e através também do próprio interior, né? Lá dentro, a criança ela ouve o barulho. Uma vez eu vi uma reportagem, faz tempo já isso, não lembro direito onde eu li, que a criança, muitas crianças, a gente fica fazendo silêncio para a criança dormir, uhum, só que no útero da mãe é um barulho muito grande para o ouvido sim. dela, que é o É. barulho da circulação, dos batimentos cardíacos, tudo aquilo faz um barulho grande para a criança. Por isso que muitas crianças dormem quando estão em meio ao barulho. Olha que Quer dizer, interessante. ela está ouvindo tudo que está lá dentro, né? A criança, ela não vê, mas ela já está ouvindo. Então, É quando nós verdade. nascemos de novo, que Jesus fala lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, ele falando para Nicodemos, precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fala: como que eu vou voltar ao útero da minha mãe? Ele diz assim: você é mestre em Israel e não sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de coisas elevadas, eu estou falando de coisas espirituais. Não tenha esse ouvido para as coisas naturais. Jesus estava chamando a atenção de Nicodemos. Nicodemos, eu estou falando com você de uma outra coisa. E aí Jesus explica, fala, precisa nascer da água e do Espírito. É o novo nascimento, a partir do momento que você recebe Jesus, que você fala assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é a verdade que me leva ao Pai. Que o Senhor é que abre esse caminho para o Pai. Quando nós reconhecemos isso, nós nascemos de novo. Nós nascemos, né, do Espírito, agora a vida espiritual, e Paulo fala tanto sobre isso, lá em Romanos 8, enfim. Ele fala que nós recebemos o Espírito de Deus, que somos recriados em Cristo, e se nós temos esse Espírito agora, somos filhos, né? Então, essa audição no início, lá no início da nossa vida, nós já estamos ouvindo tantas coisas. Como é importante, né? Uma Muito. mãe, uma mulher que vai ser mãe, que tem o seu filho no seu útero, dentro dela, como é importante o que ela está falando, o que ela está imprimindo nesse bebê, né? Sim, sim, Então, eu volto para esse ponto de que a audição, ela vem antes da visão, sim. ela vem antes, né? Olha, E tá quando vendo? você perde a visão, o que é mais comum acontecer, quando você perde lá na frente, quando você já está idoso, a sua audição continua. Às vezes você não consegue abrir os seus olhos, mas você consegue ouvir. Então, quando você perder a visão que Deus te deu, você pode ouvi-lo. Você pode ouvir, e aí você vai enxergar com os olhos da fé. E é esse ponto de que um bebê que está lá no ventre, que ainda não veio à luz, né? A gente fala sem dar à luz, É. e dar Aham. à luz. Porque ela vê, agora ela vê a luz do sol, lá no útero ela não vê, né? Salmo Verdade. 139 fala que o bebê ele está lá como que nas profundezas da terra, né? Escondidinho lá. E aí quando ela vem para a vida, ela vê a luz. Então, ela ouve antes de ver. Sim.
isso tem que chamar a nossa atenção e fazer a gente pensar, Muito, muito. né? Verdade. Porque a nossa audição vai nos guiar muito, muito. Não Sim, adianta a gente ter visão se não tiver audição. Porque aí sim, os olhos eles capturam a nossa alma, né? Você sim. olha uma coisa, o seu coração se coloca naquilo. Mas se você tiver ouvido corretamente, você vai parar e falar, peraí, Para acho que agora tudo. aqui o meu coração está querendo ir pela minha emoção. Sim. Mas Uhum. deixa eu dar um passo atrás e lembrar do que eu ouvi. E aí Sim. você Uhum. consegue redirecionar rapidamente a sua rota para você não ficar indo em caminhos, sabe, da sua alma, aquela alma que ainda faz parte, né, da natureza do velho homem e tal. Então, que coisa linda isso que você trouxe para a gente, pastora, para a gente Lindo. pensar que a Sim. audição, ela vem antes. E a audição, ela é que promove fé no nosso coração. Né? É ouvir. Como a gente já comentou também, é ouvir a palavra de Deus. Porque, Sim. sabe, você pode ter fé em algumas coisas que são válidas, é muito válido. Mas quem é que sustenta essas coisas? Verdade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de alguns tipos de ajuda, de motivação, quem sustenta a sua motivação? Quem sustenta? Eu aprendi algo esse final de semana, que a motivação, ela vem de fora para dentro. Para dentro. Você precisa de que alguém te fale, de que alguma circunstância te motive, né? Que te traga alegria, te traga ânimo. Agora, o verdadeiro ânimo, ele vem de dentro para fora. É pelo Sim. Espírito. Então, o Sim. Espírito Santo, ele não nos motiva, ele nos anima. Uhum. Então, voltando a essa questão, né, da audição, a audição, ela tem que ficar lá dentro de nós, para quando a gente vai caminhando, né, enquanto a gente vai caminhando nessa vida, a gente se lembre daquilo que nós ouvimos. E a nossa conversão, a nossa Sim. decisão por Jesus é através da audição. Então, isso significa que a nossa caminhada também tem que ser através da audição. Provavelmente eu sou muito curiosa, né, de entender como esses homens ouviam Deus. Uhum. Como, né? Eles viam alguma coisa, eles ouviam uma voz de fora, audível, eles ouviam no seu espírito, ou É. de alguma outra maneira, né? Como é que eles Uhum. ouviam? Nós temos todas essas possibilidades. Quantas vezes chega uma pessoa para você e fala, né? E aí você fala assim, nossa, acho que isso é de Deus. Você fica tão impactado, né? Que você sabe que não é Verdade. a pessoa simplesmente, tem algo a mais ali. Quando você Sim. abre a palavra de Deus num versículo assim, você fala, nossa, aquilo vem de Algo. encontro, né? Quando você está orando, você está ali em oração e o Espírito Santo fala algo no seu. São tantas formas, né? Que a gente tem de ouvir a Deus, de Verdade. ouvir. Então nós Uhum. não temos desculpas. E esses homens, eles ouviram de alguma maneira. De alguma maneira. E o que eles menos tinham eram referências de pessoas que tinham vivido situações Uhum. semelhantes. Né? O Sim. Moisés também, eu falei que o Abraão, ninguém tinha passado a experiência que ele passou. E de sacrificar o Isaac, então? Para quem Deus tinha pedido aquilo? Para ninguém. Ele era o Verdade. primeiro. Hoje, quando Uhum. Deus pede algo para nós, o que a gente lembra? A gente lembra de Abraão, fala, ai meu Deus, está acontecendo igual Deus pediu lá para Abraão, está pedindo para mim também, para eu sacrificar o meu Isaac. Então a É. gente tem uma referência, né? Verdade. O, qual o outro que eu falei? O Noé, né? Ele construiu uma arca. Hoje, quando Deus fala assim, olha, eu quero que você construa algo, você lembra de Noé, né? Que Sim. Noé só É. tinha a palavra. E Moisés também. Moisés, quem é que tinha tirado um povo de um lugar para ir para uma terra? Simplesmente pela palavra, pelo que Deus tinha falado. E Moisés É. conhecia o que Deus tinha falado para Abraão. Né? Eles estavam Verdade. ali conectados, gente. É Sim. Abraão, a Isaac estava conectado com Abraão, e aí vem Jacó, depois vem os filhos de Jacó, vem Moisés, e Moisés sabia do que tinha acontecido com Abraão, né? Então, ele preferiu, ele escolheu
ouvir. E foi pela primeira vez que Deus falou, tira esse povo de um lugar, leva para outro, abre o Mar Vermelho, vence todos os povos. Foi a primeira vez, né? Hoje, quando a gente tem esse tipo de palavra, alguém, né? Às vezes você está num momento de reunião, né? Num encontro, num culto, às vezes você está lendo a sua Bíblia na sua casa, Deus fala com você. Olha, Sim. eu quero que você saia daí, vai para outro lugar agora. De quem que você vai lembrar? Do Abraão. Sim. Né? Ó, coloca o pé, tem uma canção linda que fala, né? Coloque o pé na água. Ou seja, para você, a prova de que você crê é colocar o pé na água. Verdade. E com Moisés foi a primeira vez. Hoje a gente tem a referência de Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Deus falou para ele, ei, manda o Mar Vermelho abrir. E hoje a gente tem essa referência. Eles não tinham, mas eles tinham ouvido a voz de Deus. Eu quero incentivar você, a voz que você tem ouvido. Qual é? O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado com você? Eu quero incentivar você a crer naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele falou, e que você ficou com dúvida, que você achou que não era a voz dele, que você não fez por algum outro motivo. Sim. Então, volte nessa palavra que Deus falou com você e comece a realizar. Aí você fala assim, ai, mas eu tenho dúvida. Ore. Sim. Ore, gente, ele vai mostrar para você, nem que demore meses, mas ele vai te dar uma confirmação, ele vai te dar uma resposta. Não é? Porque quando nós, Senhor, eu quero, ele dá, gente. Ele dá aquilo que nós precisamos, né? Ele já deu sua palavra. Se a gente tem dúvida, ele tem tanta misericórdia e fala, ai, meu Deus, deixa eu confirmar para essa pessoa. Verdade. E é engraçado, né, Su? Porque hoje em dia nós vivemos num mundo de muitos barulhos, né? Muito barulho, né? A gente vê o mundo concorrendo para que a gente não ouça essa voz afinada do Senhor. Então nós precisamos estar atentos a isso, né? E não entrar nessa onda, porque senão a gente não consegue ouvir. Às vezes, quando a gente fala para alguma pessoa que não tem essa experiência, não conhece Deus, ai, Deus falou comigo, a pessoa fica olhando meio assim, né? Parece meio doido Deus falar, não sei o quê. Você entendeu? Por quê? Por que ele fala com a gente? Porque nós conhecemos a palavra, nós temos esses exemplos de homens e mulheres que ouviram a Deus. Então, você vai lendo, você vai meditando, de repente você está com algum pensamento, você identifica, opa, Deus falou comigo. Isso não é normal. Mas nós temos que buscar sair desse meio, né? Do barulho, do muito zum, 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 para que a gente possa ouvir a Deus. E nós vemos o inimigo, em contrapartida, concorrendo com isso, colocando cada dia mais barulho muito intenso, muito barulho, para que as pessoas não ouçam, para confundir. Né? Então, quando nós nos apuramos em estudar mais a palavra do Senhor, a buscar mais, né, essa intimidade, esses barulhos externos eles vão sendo rompidos e nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Né? Então, nós precisamos lutar, né, contra os zum-zums, esses barulhos intensos que concorrem contra a palavra de Deus. Um dia desse eu estava lendo uma pesquisa falando sobre os jovens, né, que estão cada dia mais usando fones de ouvido muito alto, né? E sons muito altos, que eles já agora já estão tendo perca da audição por conta disso. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o Senhor falou que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, assim, está sendo destruído, né? O sistema de audição dele por conta dessas ações, já numa ação para que eles não ouçam. Mas nós também não podemos crer nisso, porque Deus é poderoso. Naquele ouvido também que está meio surdinho, a gente pode, ó, soprar a palavra do Senhor e ele, pá, né, escutar. Então, quer dizer, nós precisamos tomar cuidado, né, porque as pesquisas nos assustam, mas o nosso Deus é Deus de milagre. Quando ele tiver que encontrar algum, buscar, ele vai buscar. Mas nós precisamos proclamar, nós precisamos falar. Jogar essa semente lá dentro desse ouvido para que brote. Amém? Amém, é isso mesmo, né? É tanta coisa para a gente poder falar, né? Que assunto extenso e importante.
E eu só para encerrar, eu quero só comentar a respeito da meditação. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E por que entrar no quarto e fechar a porta? Por causa do barulho. Para você ficar só você e ele, né? É um momento seu com Deus. A intimidade, o quarto é o lugar mais expressivo, assim, que mais significa, tem esse símbolo de intimidade, né? No quarto que você dorme, que você tira a roupa, que você fica muito à vontade. Então é nesse lugar que Deus quer a gente. E aí, com a porta fechada, a gente fecha a porta do barulho de fora. Então, você fala, ó, agora, voz de medo, voz dos outros, né, das pessoas, voz da vida aí, de toda essa confusão que está acontecendo, voz de governo, voz de, enfim, tantas vozes, nossas vozes internas, né? Você fecha a porta. E aí você vai ouvir a voz de Deus. O nosso problema é que a gente não tem paciência, como você está falando, que está tudo muito agitado, a gente não tem mais paciência de ficar ali. Você fica 2 minutos e fala, Deus não falou comigo. Ué? Aumenta o seu tempo. Aumenta, gente. Aumenta o tempo, fica meia hora, fica 1 hora, fica 2 horas. Quero ver se você não vai ouvir a voz de Deus. Faz todo dia durante uma semana. Você vai ouvir, ele vai falar. Agora, em 1 minuto, só deu para você chegar, você nem conseguiu respirar. Mas a meditação, que eu queria deixar essa sugestão para você. Quando a gente fala em meditação, não é a meditação que você ouve por aí. Eu estou falando da meditação na palavra de Deus. A meditação não é algo vazio, que você esvazia a sua mente. É meditar na palavra de Deus. Então, você pega a palavra de Deus e você vai ler aquilo. Aí você relê aquele mesmo versículo. Aí você fecha o teu olho e você decorou já aquele versículo. Você lê na sua mente. Aí você pode fazer isso várias vezes. Lê e relê e abre o olho e lê de novo. Lê em voz alta, lê só no pensamento. E aí você para e fica ali. Mas fica pelo menos uns 10 minutos com aquela palavra ali, só meditando. Fecha o teu olho. Não deixa nada tirar a tua atenção e você medita naquela palavra. Você vai ver a riqueza que é isso. Eu tô falando 10 minutos, mas é assim, o mínimo, né? O mínimo, gente. O ideal é que você separe um tempo para isso, para você meditar na palavra. E aí essa palavra vai trazendo fé para você. Não tem como a gente caminhar em fé. Não tem como. Você vai ter fé no que hoje, meu Deus do céu? Em quê? Né? No sistema financeiro que nós estamos vivendo? Você vai ter fé na promessa de alguém? A pessoa, às vezes, até ela tem boa intenção e ela é uma pessoa honesta, mas por circunstâncias nas quais ela está envolvida, ela não consegue cumprir o que ela te prometeu. Agora, Deus não está envolvido em nenhuma circunstância. A circunstância de Deus é a circunstância do céu, é a circunstância da verdade, é a circunstância da bondade dele, do amor dele. Essa é a circunstância na qual Deus está. Não é circunstância de homens, não é circunstâncias da terra. Então, é por isso que a gente precisa pegar essa palavra, ir para o nosso quarto e meditar nela e deixar que essa palavra entre para a gente ter fé. Fé e viver, porque o justo viverá da fé. Nós lemos, acho que anteontem, né? O justo viverá da fé. É pela fé. É a fé que ele nos dá. Amém? Verdade. Então, eu deixo essa sugestão para você praticar isso. A meditação. Tem um comentário aqui da Cássia. Às vezes o Espírito Santo sussurra. Eu arrisco dizer, Cássia, que na maioria das vezes ele sussurra, viu? Às vezes ele grita. Ele fala o tempo todo em todos os lugares. Gente, vou contar para vocês pessoas assim que eu nem imaginava. Eles veio falar comigo. Eu falei, meu Deus, é Deus que está falando comigo através dessa pessoa. É isso aqui que a Cássia está falando. Ó. Ele fala o tempo todo em todos os lugares. Né? Ela não sabia que estava falando comigo, que Deus estava usando ela para falar comigo. Eu sabia. Eu sabia. Então, ele fala mesmo. Amém, gente? Muito bom estar aqui. A fé é o nosso combustível para viver o evangelho nesse mundo. Graças a Deus, né? Gente, muito obrigada a presença de vocês. Medita hoje no capítulo 11. Pega um versículo. Um versículo. Não pega o capítulo inteiro, não. Pega um e faz essa prática, que você vai ver a sua vida vai mudar. Me conta depois. Mas não é um dia, tá? Você tem que fazer isso
sempre, né? Verdade. Obrigada, viu, minha querida? Tenha um Nada, excelente estamos juntos. dia. Deus Todos, abençoe para tudo. todos vocês, um excelente dia, que vocês sejam cheios de fé, que essa fé cresça aí dentro de você. Até Amém. amanhã.